Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais pro sertão. Hoje o meu convidado é o investigador Jacob Petri, vai se juntar a nós daqui a pouco a partir do Brasil. Ele que faz várias reflexões sobre o essencial da vida neste que é o Dia Internacional da Felicidade. Vejam bem, para percebermos para que é que nós adiamos tantas vezes aquilo que é essencial, aquilo que é importante, à espera do melhor momento. Será que existe o melhor momento? Olá, professor! Tudo bem? Tudo bem, que prazer, que honra, que alegria estar aqui contigo. Muito boa noite. Tá Obrigada. Tudo bem, vamos lutando, não é? Todos os dias. Professor, muito obrigada por ter dito que sim ao meu convite. É um prazer também recebê-lo, tê-lo desse lado. Eu sou uma admiradora sua, sou sua fã, inclusivamente, pelas reflexões que faz, muito certeiras, muito... sem complicar, acima de tudo sem complicar. Eu acho que isso é o mais importante. Traz sempre qualquer coisa de novo nas suas reflexões, ajuda-nos a pensar, obriga-nos a pensar, não é? Isso acho que é importante. E numa linguagem também que facilita a compreensão e que toda a gente consegue perceber. Isso é importante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pois é. Então, hoje é o Dia Internacional de Felicidade, não é, professor? Eu não sabia que hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Tem Não. dia? A felicidade tem dia? Parece que sim. Alguns investigadores, o senhor também é investigador, alguns investigadores dizem que sim. Boa noite a todos, estão a reclamar que eu não cumprimentei. Boa noite a todos, obrigada por estarem desse lado. Fiquem connosco, que hoje temos aqui o professor Jacob Petri, em direto do Brasil. O facto do ser humano, professor, adiar constantemente essa busca pela tal felicidade, por momentos mágicos, sempre à espera do momento certo, à espera de um futuro que tantas vezes não chega, não é? Por que isto acontece? Na verdade, isso é uma disfunção da nossa mente. Isso a gente até pode chamar isso de uma doença mental. O ser humano, ele vive sempre ignorando o momento presente e sempre buscando a felicidade num ponto no futuro. E esse ponto no futuro, na verdade, ele nunca chega. A não ser em breves momentos, onde a gente tem alguma conquista, alguma felicidade momentânea. Porque existe uma diferença, por isso que eu brinquei, sim, perguntando se existe um dia da felicidade. Por quê? Exato. Porque a felicidade, na verdade, olha que eu achei uma moeda, e vou usá-la como exemplo. A felicidade, ela é uma moeda. E um lado é a felicidade e outro lado é a dor. Então, a felicidade, ela traz intrinsecamente o sofrimento, a dor. Então, sempre que você busca a felicidade, você, ao mesmo tempo, está buscando o sofrimento, a dor. Olha que chocante. Eu vi a sua expressão facial mudar. Por quê? Claro. Professor, é estranho, não é? Mas tem que ser o senhor é especialista. Conte-nos tudo. Não é estranho. O que acontece? Se você observar isso, tudo que nos causa felicidade hoje, nos causa sofrimento amanhã. Justamente porque a felicidade, ela é uma busca externa. O que nos causa felicidade? A felicidade, ela sempre depende da gente conseguir alcançar, conquistar alguma coisa. No mundo da forma, no mundo externo, no mundo físico. Então você recebe aquela promoção, isso é felicidade. Você encontra a pessoa que vai te salvar da solidão, isso é a felicidade. Você consegue comprar a casa dos sonhos, isso é a felicidade. Só que, veja bem, no mundo físico, no mundo externo, tudo passa. Tudo é impermanente. Nada permanece. Então, o que acontece? Quando você busca algo que te traz um momento de felicidade, você quer preservar isso. Você quer manter isso. E isso cria uma espécie de apego. Você se apega a isso. E já nesse apego,
nasce o medo da perda, a vontade de controlar. E esse medo já é sofrimento. E sofrimento não é felicidade. Por isso, o lado oposto da felicidade sempre é o sofrimento. Por isso que nós, Conceição, por isso que nós vivemos num mundo onde nós sofremos muito. Nós temos altíssimas cargas de sofrimento, de dor. Nós somos uma espécie que fere outras pessoas com uma facilidade extraordinária. E ninguém que está de bem consigo mesmo fere uma outra pessoa. Você só fere o outro quando você está ferido. Até parece um contrassenso. Mas quando você está com dor, você não quer se libertar da dor. Você quer infringir dor nos outros e em si, quando você está com dor. É uma tendência do ser humano, professor? Não vamos falar do ser humano. Eu disse no início que essa busca pela felicidade é uma disfunção. Ok. É uma disfunção. Então não é do ser humano. É da disfunção em que nós humanos vivemos. Nós, seres humanos, nós vivemos há muito tempo, há milênios, uma disfunção que nós precisamos nos curar. E nós temos dificuldade em entender essa disfunção. Você não consegue ser feliz se você não eliminar o outro lado da moeda, que é o sofrimento, que é a dor. Nós estamos deslocados da nossa essência. Estou dizendo que nós sofremos muito. Então, presta atenção. Quando o seu braço está de boa, conectado com o seu organismo, não há dor. Mas quando você desloca ele cria dor, ele cria sofrimento. E nós vivemos como um braço deslocado. O ser humano, nós seres humanos, nós somos um braço deslocado. Não existe nada de nobre num ser que sofre. Não existe nobreza no sofrimento. O sofrimento, ele cria violência, ele cria morte, ele cria coisas horríveis. Tudo que a Conceição pensam a seu respeito não tem nada a ver com quem você é. Graças a Deus. Isso é uma ideia, uma imagem mental que nós criamos a nosso respeito. E quando nós começamos a nos identificar com essa imagem mental, com esse eu, a parte de quem nós somos, nós criamos, eu chamo isso de um falso eu, que é uma ideia mental de quem nós somos. E quando nós criamos essa ideia de quem nós somos, nós nos afastamos de quem nós verdadeiramente somos. E esse é o deslocamento que cria o vazio. Quais que são as consequências de tudo isso, professor? As consequências é medo, ansiedade, necessidade de aprovação, sempre estar correndo em busca de algo que dê sentido para a nossa vida, algo externo. Aí você está aí sozinho, sozinha, e aí você diz, não, o meu problema na vida é o fato de eu não ter um parceiro ou uma parceira. E aí você sai em busca desesperada do amor da sua vida, da pessoa que vai suprir esse vazio, essa carência. E por um tempo, quando você encontra essa pessoa, você se distrai com essa pessoa. E ao se distrair com essa pessoa, você pensa, pronto, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Mas chega um momento em que você começa a sentir outra vez esse vazio. Essa sensação de abandono. Ou você se apega tanto a essa pessoa e você cuida tanto dela, e esse cuidar
nada mais é do que uma manipulação leve para que essa pessoa fique perto de você, porque agora a sua vida, a sua felicidade está na mão dela, e isso faz com que você sufoque essa pessoa e ela sai da relação. E agora o vazio, ele é mais abrupto. Ele é uma espécie de duplo sofrimento, então, né? Um duplo sofrimento. E agora você culpa essa pessoa por estar causando esse sofrimento em você. Isso se aplica, por exemplo, na busca de uma vida financeira. A gente, quando é pobre, eu já fui pobre, a gente, quando é pobre, a gente pensa o seguinte: quando eu tiver dinheiro, os meus sofrimentos vão desaparecer. Aí eu consegui, há muito trabalho, com muita labuta, algum dinheiro. E eu vi que o meu vazio não desaparece. Eu vi que o meu sofrimento agora é maior, o desespero é maior. Porque aquela ilusão que eu tinha, que a origem dos meus problemas era a falta de dinheiro, eu percebi que não é mais. E aí o sofrimento de novo. Porque elas têm tudo o que elas poderiam desejar. Tem fama, tem beleza dentro dos protótipos que as pessoas... Tem dinheiro. Tudo. Fama e tudo mais. Mas aí o vazio não desaparece. E aí elas buscam escapes. Esse falso eu de que o senhor fala tantas vezes, professor, é um perigo então, não é? Isso tem a ver com a energia da própria mente, também passa por aí. Costuma-se dizer cuidado, ouve-se muito esta expressão, cuidado com a energia da mente, cuidado com a energia da mente. Nós somos capazes ou não de controlar tudo isso, esse processo, essa dinâmica, digamos assim? Não, você não é capaz de controlar a mente. Presta atenção. Einstein já dizia isso. Einstein, porque tudo... Quando eu digo que nós vivemos uma questão da disfunção, eu não sou niilista, tá? Que assim, tudo está errado. Não é isso, mas... Claro. A minha preocupação, o meu foco é o seguinte: o que tem de errado? Uhum. A gente não consegue se libertar desse ciclo de sofrimento, de desespero, de angústia, de violência, de depressão, de ansiedade. Alguma coisa precisa estar errado. E Einstein já dizia, os problemas da sua vida, eles não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que eles foram criados. Por isso que você não consegue... Toda essa filosofia tão famosa, tão propagada da inteligência emocional, por exemplo, ela é ineficaz. Ela funciona enquanto teoria, mas na prática ela não resolveu nossos problemas. O que é que pode então resolver, professor? Essa também é a questão, de certa forma, né? Para ajudarmos as pessoas, porque muitas das questões que são levantadas vão exatamente nesse sentido, não é? O que fazer, uma vez que nós, enquanto seres humanos e no dia-a-dia, não somos capazes de controlar essa energia da mente que é tão forte, de facto, não é? E se nós cedermos, pode dar errado, não é? Então, quais é que são as estratégias? Se é que elas existem, não é? O senhor é especialista, o que é que recomenda? Eu gosto que você sempre empurra as coisas para mim, né? Você claro, que é o especialista. Está nas suas mãos. Muito bom. Tá, vamos para o Jardim Sim. do Éden, tá? Vamos para o Jardim do Éden, tá? Sim. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender, e isso é perigoso, o que eu vou falar agora é perigoso, tá? Por quê? Porque o que eu vou dizer agora vai criar uma disruptura com 2000 anos de tradição, tá? Porque a religião, a filosofia, a psicologia, a ciência, própria economia, porque todos esses movimentos sociais fracassaram. Eu fui seminarista, tá? Para as pessoas eu sei. Eu fui seminarista. Nós, até hoje, Conceição, e você que está nos ouvindo, nós não conseguimos entender bulhufas sobre o que Jesus veio fazer, sobre o que Jesus veio nos ensinar. E ele já acusava os apóstolos disso.
Ele dizia, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Uhum. E nós continuamos tendo ouvidos, mas nós não ouvimos. Nós temos olhos, mas não veem. E numa outra passagem, Conceição, ele diz o seguinte, o que um cego pode ajudar o outro cego. Não acabarão caindo os dois numa vala? É uma história linda, é uma história que conta tudo, mas nós não a entendemos ainda. Então vamos lá. Adão e Eva andavam, passeavam pelo paraíso com Jesus. Se eu e você, se eu e um ouvinte, passearmos pelo jardim no final da tarde, o que isso significa? Isso significa que nós somos íntimos, que nós temos intimidade, nós conversamos, nós dialogamos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte, no Éden, Deus e o homem eram íntimos, eles tinham intimidade. Primeiro ponto. Okay. Aí Deus disse para Adão e Eva o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não podem comer o fruto daquela árvore, que é a árvore do quê? Do pecado? Não. Deus não usou a palavra pecado. Deus usou a palavra árvore do conhecimento. Ah, do conhecimento. De acordo? Uhum. Por que não pode comer a árvore do conhecimento? O que é a fruta da árvore do conhecimento? É o bem e o mal. Quando você come uma fruta, o que você faz? Você se apropria dela. Então você não pode se apropriar da fruta do conhecimento. Adão e Eva estão passeando lá, sem Deus, quer dizer, já não estão mais tão íntimos. Uhum. No momento eles se isolam e aí tem uma serpente tagarela. A serpente do paraíso é a nossa mente. A voz que eles ouviram era a voz da própria mente. Tomam posse do conhecimento. A primeira coisa que acontece, eles se veem nus. O que é a nudez? Se uma pessoa se vê nu diante da outra, se não há uma grande intimidade, há vergonha, há medo. Por quê? Porque você está exposto. Então, eles pela primeira vez se perceberam na sua vulnerabilidade. Eles são expulsos do paraíso. E o que é a expulsão do paraíso? A desconexão com Deus. Uhum. O que acontece? Você começa a sofrer. Então, se você interpretar isso, olhar para isso de uma outra perspectiva, não da perspectiva tradicional, mas o que isso significa? Isso significa o seguinte, até certo momento, nós tínhamos intimidade com Deus. No momento que nós nos apossamos do conhecimento, nós começamos a julgar. E no momento que você julga, o que é julgar uma pessoa? É colocar um rótulo nela. Uhum. E nós não julgamos só os outros. De todos os julgamentos que nós fazemos ao longo da vida, o mais importante é o julgamento que a gente faz de si mesmo, de si próprio. Então nós não julgamos só os outros, nós também julgamos a nós. E é desse julgamento que nós criamos essa imagem mental. Por quê? Porque nós nos julgamos incapazes, ou nós nos julgamos bonitos ou feios, nós nos julgamos capazes ou incapazes, inteligentes ou burros. Nós passamos a fazer a partir do conhecimento, porque se você não tem conhecimento, você não julga. Por isso, Jesus insistia tanto para não julgar, não julgar, não julgar. A saída é recuperar o que foi perdido no Jardim do Éden. E o que foi perdido no Jardim do Éden? A nossa
conexão, a nossa intimidade com Deus. E tudo que nasce do falso eu, necessariamente precisa ser falso. Nós vivemos num estado, a humanidade vive num estado de inconsciência. Por quê? Porque nós nos identificamos com o falso eu e nós não temos mais consciência sobre nós. As pessoas vão dizer, esse cara é pastor, esse cara é religioso. Não. Podemos sair da história de Jesus e podemos ir para o mito da caverna de Platão. Diz a mesma coisa. Exatamente. E o que é o falso eu? É o conhecimento. O que a Conceição, o que o Jacob, o que é o Miguel Valente, o que eu estou lendo aqui o nome dos nossos, do povo que nos assiste, o que nós sabemos sobre nós? Nós sabemos aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo, a partir da percepção que nós tivemos sobre das nossas experiências. Uhum. E a partir disso, nós criamos uma imagem sobre nós. O que acontece? Você pode pegar uma nave espacial e você pode ir, você nunca vai encontrar o céu. Então, o que acontece? Dentro de nós, existe algo que é muito maior do que nós. A gente precisa parar de confiar em si mesmo. Uhum. Parar de confiar em si mesmo. Isso é incrível, não queria interrompê-lo, mas a tendência, o que nós ouvimos normalmente é exatamente o oposto, não é? É uma luta para sermos capazes de confiar em nós mesmos. O que é que significa essa sua posição? Porque quando você quer confiar em você, você, na verdade, confia no quê? No conhecimento, na sua capacidade. E isso faz o quê? Isso te afasta da tua essência. Ai, que maravilha. Porque você diz, não é verdade? Eu preciso conseguir isso, eu preciso... como é que eu faço? E você cria ansiedade, você cria medo, você não é capaz... Você fica doido e você não consegue fazer, tá entendendo? Então, nós não conseguimos resolver os nossos problemas porque nós confiamos demais em nós. Precisamos abrir mão da confiança em nós. E nós precisamos deixar que as coisas fluam. Porque o que acontece quando você quer muito resolver um problema? Você cria mais problemas. Você já percebeu isso? A busca da felicidade é você performar de tal modo que todos os dias você seja aceito, você seja validado. Uhum. E quando você faz isso, todos os dias você se coloca num tribunal. Porque num tribunal existe a defesa e a acusação. Então, nós, seres humanos, quando nós buscamos a validação para se sentir importantes e para se sentir validados no mundo externo, todos os dias nós nos colocamos num tribunal. E quem é esse tribunal? As outras pessoas, o nosso chefe, o nosso esposo e tudo mais. E isso é o que nós chamamos de felicidade. A felicidade é quando nós somos julgados, rotulados nesse tribunal do mundo como tendo valor e tendo importância. Uhum. Então, hoje eu te elogio, hoje eu te absolvo dos teus pecados, hoje eu reconheço o teu valor e aí você é feliz. Amanhã eu te condeno pelos teus pecados, pelos teus erros, ou quem sabe, adio o veredicto, eu não te julgo. E aí você vive nessa tensão, nessa ansiedade, nessa angústia. Então, o que acontece? Existe um outro caminho, sim. Esse caminho, eu chamo isso o caminho do guerreiro de luz. Baseado naquela passagem
do apóstolo Paulo, que diz: tudo que é exposto à luz se torna luz. O que é a luz? É a consciência. Se você se identificar com a sua essência, o seu senso de importância e de valor emerge dessa essência. E aí você sai do tribunal. Professor, em termos práticos e concretos, como é que isso se concretiza de alguma forma? Ou seja, como é que o ser humano no dia-a-dia tem essa capacidade para evitar o sofrimento na sequência desses ataques, na sequência desse julgamento de que o senhor fala, não é? Há uma conjuntura, no fundo é isso que eu quero dizer, que nos ataca, que nos agride, que nos violenta todos os dias. Então, aqui, é ter essa capacidade para, é o quê? Não reagir, estamos num nível acima que nos permite desvalorizar, não deixar que nos atinja, é isso? Não. Para ver se eu entendi. Então. Veja bem, você está num ambiente que te ataca, mas que ataca o que, na verdade? Ok, entendi. O que você entendeu? Não, diga, professor, estou a perceber. Estou a seguir o seu raciocínio. O que é atacado, na verdade? O falso eu. O nosso falso eu. Claro. Dentro de nós, claro. Dentro de isso. nós. Gente, aproveitem. Ouçam com atenção. Isso é muito interessante. Dentro de nós, existe algo que não pode ser atacado. Entendeu? Dentro de nós existe algo que nunca foi violentado, que nunca foi abusado, que nunca foi atacado. Isso é o que nós somos. Quando você está na vitrine, as pessoas não atacam a Conceição. As pessoas atacam a posição que a Conceição representa. Então, o que acontece? Preste atenção. Quando você se sente atacada, diminuída, é só o falso eu. Isso. Entendeu? É a imagem que nós representamos, entendeu? Quando você se sente atacada, a sua energia muda. E você tende a se sentir obrigada ou obrigado a se defender. Por quê? Porque você está sendo atacada. Exato. Quando você se conectar com a sua essência, mesmo que as pessoas... Primeiro ponto, as pessoas vão parar a nos atacar. O segundo... Vão parar. E o segundo ponto... Ninguém pode atacar uma centelha divina. O corpo físico é uma ilusão, é uma mentira. Hoje eu sou bonito, jovem, viçoso. Amanhã eu estou todo enrugadão, estou velho. Então? A única coisa que nós temos e que os outros seres não têm é o poder de criar. Nós temos a capacidade de criar. Criar o quê? Criar a nossa própria vida. A nossa própria realidade. Então, eu e você, nós corremos pelo mundo querendo satisfazer esse grande vazio que nasce da desconexão com a nossa essência. Todos nós somos mendigos. Nós mendigamos validação, nós mendigamos amor, nós mendigamos reconhecimento. Nós somos o grande mendigo. Por quê? Porque nós esquecemos de onde nós viemos. E aí chega o mensageiro e diz, mas você não sabe quem você é. Aí o propósito, nós temos 2 propósitos cada um. O propósito primário é o despertar. O que é despertar? Sair do fundo da caverna. Ok. É nos reconectar. O segundo propósito, então sim, é criar. Por quê? Porque é da nossa essência criar. A maioria das coisas que nós fazemos é feia. Por quê?
Porque nós criamos a partir da nossa limitação. A criatividade, ela não pode vir da mente, porque o que é a mente? A mente é o nosso conhecimento, a praticidade, a técnica, ela é coisa da mente. Uhum. Então não existe um passo a passo, não existe uma técnica para você acessar quem você é. Você já é quem você é. Pessoas dizem, como eu descubro o meu eu verdadeiro? Ora, se é o seu eu verdadeiro, você não precisa descobrir, você já é isso. Você só criou uma falsa imagem sobre você. Entretanto, voltando a este Dia Internacional da Felicidade, eu queria lhe perguntar também se, de certa forma, o ser humano acaba por perder momentos que até podiam ser mágicos, porque tem essa falsa ideia de deixar para amanhã, adiar, pensar num futuro, no tempo certo, né? Usa-se muito esta expressão, pelo menos aqui em Portugal, o tempo certo, né? À espera do tempo certo para isto, para aquilo, e os projetos vão sendo adiados, não é? Essa vontade de realizar, essa vontade de concretizar vai sendo adiada. Sistematicamente isto acontece. Então, perde-se muito ou não quando nós estamos a imaginar que isto que eu posso fazer agora, ou tentar pelo menos, vou fazer no futuro, num tempo certo, que pode nunca chegar, não é? Então vamos botar uma lupa sobre isso. Boa. Uma lupa aqui. Como se chama lupa? Eu vi desde o início, é uma lupa. Lupa. Vamos ampliar e ver isto melhor. Vamos lá. O que acontece? Veja, todos os nossos problemas, eles nascem a partir da identificação com o falso eu. Porque, eu vou te dizer, lembra do braço deslocado que eu falei? Então, quando nós criamos um falso eu, o passado, ele não existe. Nada o passado, literalmente, ele não existe. O que é a eternidade para o falso eu? Para o falso eu, a eternidade é um tempo sem fim no futuro. O que é a eternidade? O agora. Nós não vivemos do passado, do presente e do futuro. Isso é uma criação da mente. A nossa mente, ela tem uma capacidade de reter conhecimento. Ok. De reter conhecimento. Isso se chama memória. Um cavalo não tem isso. Tá? O cavalo não lembra passado, ele tem um instinto. Então, o passado e o futuro, eles são uma ilusão. E isso as pessoas não entendem. Por que a mente cria essa ilusão? Porque as coisas... existe a não forma e a forma. A não forma é o invisível, que é o eterno agora, que é o presente, que é a presença. Quando dizemos que o passado não existe e o futuro também já percebemos que não, esse sinal do agora quer dizer o quê? O passado que não existe, como é que isso se traduz em termos práticos? Deixa eu te perguntar. Tu já fez alguma coisa fora de um agora? O que é o agora? É o não pensar. Okay. É o estado de presença. Quando você pensa, você não está no agora. Então, quando eu te pergunto assim, alguma coisa já aconteceu fora do agora? Não pode. Perguntando. No passado, alguma coisa aconteceu fora do agora? Não. Foi naquele instante. Exato. E alguma coisa do futuro pode acontecer fora do futuro, fora do agora? Comigo não. Não, com ninguém. Com ninguém. É impossível. Então, o que nós não entendemos é que existe esse vasto campo que é o eterno agora. Isso é eternidade.
Isso, aceitar as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são. Quando você não aceita, você cria resistência. Quando você cria resistência, você cria negatividade. E quando você cria negatividade, você cria sofrimento. E quando você cria sofrimento, você está machucado. Quando você está machucado, você machuca o outro. É uma bola de neve, não é? E o que acontece? Por que nós sempre fugimos do agora? Porque nós criamos essa imagem mental e nós nos deslocamos da nossa essência. Os seres humanos não conseguem mudar muito. Nós conseguimos coisas pífias, coisas pequenas, mas o sofrimento, a angústia, nós não conseguimos eliminar. E aí, a grande ilusão é acreditar que a escassez vai criar abundância. Quanto mais você quer resolver as coisas por si só, mais você fecha o fluxo de energia. Então, você precisa ser um canal. Você só é um canal. Como é que você vai criar coisas boas? Porque é da sua essência criar. Por que as grandes obras literárias, elas não morrem? E quando você as lê, elas servem, foram escritas há 2000, há 500, há 700 anos atrás, elas nunca perdem o valor, porque elas são escritas a partir da essência. E quando nós as lemos, nós encontramos a nossa essência nelas. O principal valor, professor? O principal valor é você abrir mão do seu conhecimento e você sentir a divindade que existe dentro de você e permitir que essa divindade desabroche. Foi uma aula autêntica e acho que toda a gente aqui está de acordo, as pessoas ficaram aqui connosco, que tão bom tanta gente do outro lado a acompanharem-nos e a participarem muito. Eu lamento porque não dá para responder a todas as perguntas, mas o professor foi muito esclarecedor, acho que praticamente ficou, daquilo que foi levantado aqui, das dúvidas foram levantadas, eu acho que ficaram respondidas, foi muito claro, não é? Foi muito além daquilo que nós esperávamos e contrariou aqui uma série de preconceitos, mitos, não é? Inclusivamente, que existiam, dados como adquiridos. E eu quero te agradecer muito pela oportunidade de compartilhar isso. Eu sei que é um tema controverso, é um tema complexo. Necessário. Necessário, mas para falar do óbvio, nós não precisaríamos tomar o tempo de ninguém, certo? Não, é disso que nós fugimos, do óbvio, do lugar comum. Não queremos nada com isso. Queremos conhecimento a sério, conhecimento de causa, não é? Falar com conhecimento de causa, não é? Por isso que eu digo, inspirem-se nos melhores. Não é? Vamos ouvir quem fala com conhecimento de causa e sabe do que fala. Meu Deus do céu, estou muito feliz, a sério, muito obrigada neste Dia Internacional da Felicidade. O professor começou bem. Existe um Dia Internacional da Felicidade? Será? Quais são os critérios que medem isto? Sabe quais é que foram os critérios? 2 dos critérios, por exemplo, tem a ver com os níveis de corrupção, tem a ver com os índices de confiança, são alguns dos critérios usados neste estudo para definir os países mais felizes e os menos infelizes. Portugal, por exemplo, está na 58ª posição, olhando para 150 países. Não estamos bem posicionados, é o que dizem os especialistas, pelo menos, mas... Professor, parabéns e continue com o seu trabalho fantástico. Eu continuo a acompanhá-lo atentamente, acredite. Um grande beijo. Forte abraço, professor. Com uma nova invenção, eu vou ficar nessa cidade. Não